Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Versículo 37. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe com alguém ao seu lado, você pode acompanhar aí nos televisores. Se você estiver com Bíblia, olhe ao seu lado, talvez tenha alguém sem para que vocês leiam juntos. Se alguém deseja ter Bíblia e não tem condição de comprar uma, nos peça. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 37. João 11, 37. Se você achou, dê um glória a Deus do seu lugar. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós não queremos conhecer o poder de Cristo apenas por ouvir falar. Nós não queremos conhecer Deus apenas pela nossa inteligência humana, mas nós queremos conhecer Deus pela revelação do seu poder. Senhor, ativa a fé de cada um de nós aqui neste santuário essa noite. Remova o véu da incredulidade e da dúvida e nos faça não apenas conhecer, como nos mover e viver neste poder continuamente, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Uma das marcas de Deus, e o termo marcas na Bíblia é chamado de atributo quando se fala em teologia. Um dos atributos de Deus é a sua onipotência. Repita comigo: onipotência. O que significa isso? Que Deus tem todo o poder. Deus pode fazer o que você pode, mas Deus também pode fazer o que você não pode. Deus pode fazer o que a medicina pode, mas Deus pode fazer o que a medicina não pode. Deus pode comprar o que o dinheiro pode, mas Deus pode nos dar o que o dinheiro também não compra.
Esse poder de Deus, ele é visto nas páginas da Escritura, logo no seu início. Quando a Bíblia diz que a terra está sem forma e vazia, existe trevas sobre a face do abismo, e Deus naquele momento diz: haja luz, e houve luz. E Deus começa a declarar para que se aparecesse o sol, a lua, e a Bíblia diz que de coisas que não haviam, tudo que nós vemos começa a aparecer. Esse é o grande poder de Deus. O nosso Deus, ele chama a existência uma coisa que não existe e aparece. Deus faz terra, não de um pouquinho de terra, Deus faz terra sem haver terra. Deus, ele cria milagres criativos em vários cantos da terra. Há testemunhos de pessoas que não tinham tímpanos, eram surdos por não ter tímpanos, e Deus não apenas rompia a surdez, como fazia aparecer tímpano. Deus, ele faz surgir coisas do que não existe, e essa é uma das marcas de Deus, o seu poder. Só que esse poder, a Bíblia diz que foi posto dentro de cada um de nós. Embora sejamos falhos, fracos, chamado de vasos de barro, o poder de Deus hoje habita dentro de mim e de você, através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, embora ele nos faça sentir como se uma corrente elétrica passasse por nós. O Espírito Santo não é uma força, embora quando ele cai, a gente sente um peso de força e parece que a nossa vai embora. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é a pessoa que revela o poder de Deus aos homens. Jesus disse em Atos 1:8, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Todo discípulo de Jesus que recebe o Espírito Santo, o poder de Deus começa a habitar dentro de si mesmo. Todo o poder que nós vemos na Bíblia, Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo, Deus abrindo o mar, Deus mandando nuvem de glória, Deus fazendo água brotar da rocha, todo o poder de Deus foi posto na pessoa do Espírito Santo, e a pessoa do Espírito Santo foi posta dentro de mim e de você. Você que um dia disse assim, eu me sinto tão fraco, ou você como os pequeninos que se encanta de ver super-heróis. Quem aqui nunca se encantou com um super-herói? Aqueles heróis, super-homem, o Homem-Aranha, pessoas que parecem que têm um superpoder. Você não entende que todo o poder do céu e da terra, Deus decidiu habitar dentro do seu coração através do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu não me importo se eu estou fraco, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Que loucura é essa? É porque ainda que esse corpo esteja fraco, todo o poder de Deus através do Espírito Santo continua habitando dentro de mim. Do que adianta agora, irmãos, conhecemos um Deus todo-poderoso, ou sabemos que esse poder habita dentro de nós, se vivemos uma vida sofrendo debaixo da escravidão, das enfermidades, das dificuldades financeiras, dos vícios, dos problemas familiares? De nada adianta eu saber que eu tenho uma herança, se eu não for buscá-la e começar a usá-la. De nada adianta você saber que há um benefício para você ganhar dinheiro, se você não vai ao banco e não se habilita para pegar esse benefício e usá-la. Quem está me entendendo, diga eu estou. O poder de Deus, o poder do Todo-Poderoso hoje está dentro de nós. E eu quero compartilhar com você essa noite
Como liberar o poder de Deus? Porque de nada adianta eu saber que o Deus a quem eu sigo é todo poderoso se eu vivo uma vida fraca. De nada adianta eu saber que o meu Deus tem poder se eu estou sendo massacrado pelos problemas do adversário. E esse texto da Bíblia nos chama muito a atenção, porque a Bíblia vai dizer que um homem está morto há 4 dias. Só que antes dele morrer, mandaram notícias para Jesus dizendo: o teu amigo Lázaro está doente, corre para curá-lo. E Jesus demorou. E quando Jesus chega, está todo mundo chorando. Já tinham enterrado Lázaro há 4 dias, e diferente dos túmulos de hoje, não se colocava o defunto na terra, colocava ele numa caverna. Então abria um buraco na caverna, rolava-se uma pedra e o colocava lá, e o enfaixava da cabeça aos pés, como aquelas múmias que alguém certamente já viu na televisão. Jesus chega depois que Lázaro havia sido sepultado há 4 dias. Jesus vê todo o sofrimento das suas irmãs, Marta e Maria, e essa Maria não é a mãe de Jesus. E quando Jesus chega e vê aquele cenário, a Bíblia diz que ele chora, ele se compadece. E ele pede para encaminhá-lo até o túmulo. E todo mundo diz assim: olha como ele amava Lázaro, ele quer ir lá no túmulo chorar. Só que quando ele chega, Jesus diz assim: rolem a pedra, retirem a pedra. E nessa hora, Marta, sua irmã muito consciente, diz: Jesus, não. Já deve estar num mau cheiro terrível. Já faz 4 dias que enterramos o meu irmão. E Jesus naquela hora fecha os olhos, levanta as mãos aos céus e agradece o Pai, porque o Pai sempre o ouve. Jesus faz uma oração de gratidão profética, e depois Jesus chama Lázaro para sair. Jesus, ele estava cheio do poder de Deus. E quem está cheio do poder de Deus não pode se conformar ao ver os problemas massacrar pessoas. Em vez de você viver a reclamar dos problemas, está na hora de você liberar o poder de Deus que habita dentro da sua vida. E como liberamos o poder de Deus? Primeira coisa, você precisa ter uma visão de fé. Repita comigo: uma visão de fé. Te pergunto algo aqui, eu peço que você olhe para mim e seja bem atento. Jesus diz assim, Deus diz assim em Gênesis 1:3, haja luz. Mas só que antes de Jesus liberar uma palavra, você acha que ele já não tinha tudo em mente? Uma visão do que ele iria fazer, sim ou não? Jesus já tinha tudo em mente. Deus já tinha tudo em mente. A primeira coisa que nós precisamos ter é uma visão de fé. O Pai teve uma visão na sua cabeça, se assim podemos dizer. E depois que o Pai teve uma visão, ele diz: haja luz. E do jeito que ele visualizou, a luz apareceu. Nós vemos isso no livro de Ezequiel. Deus levanta o profeta Ezequiel e em visão o leva a um vale cheio de ossos. Eu tenho certeza que você se recorda desse texto que está no capítulo 37. E nós vamos ver que daquele vale de ossos secos, depois que um homem profetiza, os ossos se colocam de pé. Mas antes de profetizar, Deus vai trabalhar na visão de Ezequiel. E diz assim: o que você acha? Pode reviver? Porque Ezequiel estava vendo só problema. Deus diz assim: qual que é a sua visão? Ele disse: o Senhor sabe. Que jeito que o Senhor está vendo? É do jeito que o Senhor está vendo que eu vou ver. Depois que Deus dá uma visão a Ezequiel, Deus diz a Ezequiel: agora você profetiza. A Bíblia vai contar a história de um homem com 75 anos que não tinha descendência. Sua mulher era estéril, tinha 65 anos, 10 anos de diferença. Tinha Abrão e Sarai. E a Bíblia vai dizer que Deus quer mexer
na impossibilidade de Abrão. E a primeira coisa que Deus faz, Deus lhe troca o nome. E Deus vai pôr um A mais, mas você tem toda uma significação. De Abrão vai chamá-lo de Abraão. Porque Abrão significa homem exaltado, mas Abraão significa pai de muita gente. Mas como que vai chamar pai de muita gente um homem que não tinha um único filho? E Deus troca o nome de Abrão. Deus está mexendo com visão. Porque toda hora que alguém falava assim, Abraão, toda hora que alguém gritava, pai de muita gente, esse homem recebia uma visão. Esse homem começava a visualizar o sobrenatural. Em Romanos 4:17, o apóstolo Paulo vai declarar: o Deus que chama à existência as coisas que não existem, e elas começam a aparecer. Jesus, quando ele chega diante do túmulo, ele já tem uma visão de Lázaro ressurreto. Tanto que ele começa a agradecer. Quem é que agradece antes de ver o milagre? Ele só está agradecendo porque ele tem uma visão. E depois de ter uma visão, Deus diz assim, Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora. Já tinham rolado a pedra, agora imagina ver um homem todo enfaixado, com dificuldade porque enfaixaram os seus pés, colocando-se, mas aí existe milagre criativo. Porque a ciência vai dizer que com 4 dias, muitos órgãos já foram estourados, já não existem mais. Mas olha o poder de Deus. Deus não apenas ressuscita um morto, Deus faz criar órgãos novos. Deus faz trazer vida onde bichos talvez já estavam comendo. Eu e você estamos aqui essa noite para entender que o Deus que nós buscamos não é um Deus morto, não é um Deus de barro, não é um Deus que ficou na sepultura. Ele é o Todo-Poderoso e pode mudar qualquer circunstância na sua vida a partir de hoje. Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E quando todo mundo bota o olho, está lá aquele homem que há 4 dias botaram sem vida. Ele vem com as suas faixas. Jesus diz, gente, corre, alguém tira a faixa dele. E aquilo lá começa a percorrer todos os lugares. Eu e você precisamos liberar o poder de Deus. O Pai fez isso na criação do universo. O Filho vai fazer isso diante do túmulo de Lázaro. Mas tinha um ali que vendo esse negócio aprendeu. Pergunta para mim quem? Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, aprendeu esse negócio. E depois que Jesus ressuscita, passa-se mais de 40 dias, Jesus já não está mais no meio deles, que Pedro e João vão para a igreja orar às 3 horas da tarde. Valoriza a propósito de oração, igreja. Você não sabe o que Deus faz num propósito de oração que não aparece quase ninguém. 3 horas da tarde, não era um evento especial, não era um culto que todo mundo podia ir, está indo Pedro e João. E está na porta do templo um mendigo, paralítico, que há 40 anos era posto ali. Que foi posto menino na porta da igreja com as perninhas cruzadas para pedir esmola. Viu gente entrar, viu gente sair, viu gente nascer, viu gente morrer. 40 anos. Todo mundo, se tinha uma generosidade, botava uma moedinha romana. Mas chega Pedro que viu o jeito que Jesus libera poder. Pedro chega e diz para aquele homem, porque aquele homem estendeu a sua cumbuquinha pedindo esmola. Pedro disse, olha aqui para nós, para Pedro e João. Prata e ouro eu não tenho. Estou de bolso vazio aqui. Mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda.
E a Bíblia diz que naquela hora um poder invadiu os tornozelos do paralítico, as suas pernas começaram a se endireitar, ele ficou em pé, mas ele não se conteve, que ele entrou pela primeira vez, ele ficou 40 anos na porta da igreja, mas pela primeira vez ele entra na igreja, não com alguém carregando, mas saltando para mostrar como Deus ainda opera sinais na terra. Pedro aprendeu a liberar poder. Mas tem gente que não fazia isso. E um dia vai chegar um homem para os discípulos que tinha um filho. E esse filho tinha convulsões. Coisas. Irmãos, nós precisamos parar de buscar ajuda na medicina primeiro. Nada contra, Deus pôs os médicos para ajudar e Jesus disse, os doentes precisam de médico, mas eu vou te dizer, nós precisamos parar de buscar ajuda em medicina primeiro. Tinha um pai cujo filho tinha convulsões, e quando convulsionava, virava aquele rolo, o menino caía, ficava babando, ele tinha outros problemas físicos, e esse pai leva esse menino aos discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não liberaram poder nenhum. Aí depois esse pai chega para Jesus e disse, olha, eu levei meu filhinho para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. E o pai disse, tudo é possível a quem crê. E naquela hora Jesus cura, Jesus liberta o menino. E os discípulos depois perguntam, por que o Senhor conseguiu liberar poder, libertar o menino e nós não? Ele diz, porque tem coisas que só acontecem por meio de jejum e de oração. Se você está orando, se você está jejuando, se você está buscando Deus na igreja, o poder de Deus já está habitando dentro de você. Você precisa dar um destino para o poder de Deus. Você não pode se contentar mais sendo escravo dos vícios. Você não pode se acomodar mais com problemas na sua vida. Todo o poder que nós recebemos é para ser liberado. Deus não quer que a gente se torne troféus de museus na igreja. Gente que conhece Bíblia, Deus quer que a gente conheça o poder dele muito mais do que teologia. É o poder do Senhor. Pedro, ele se desenvolve tanto nisso, que a Bíblia vai escrever no livro de Atos, e um médico, tem coisa que chama a atenção de algumas pessoas, e quem mexia com medicina chamava a atenção, porque um médico, ele tratava as pessoas dentro do hospital, mas o médico se converteu ao evangelho, e esse médico vai dizer que começa a acontecer coisas estranhas no hospital, que os enfermeiros, em vez de esperar o médico passar e dar o remédio, começaram a tirar os doentes e botar na calçada do hospital. Para que Pedro, o Pedro que curou o paralítico, o Pedro que viu Jesus levantando Lázaro, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro levantava os doentes. Isso foi ficando algo tão glorioso, que não levavam mais os doentes para Paulo, levavam pertences dos doentes para Paulo, e sem perceber passava o paninho em Paulo, e na hora que passava o paninho do doente no Paulo, o doente era curado onde ele estava. O poder de Deus, ele sai na nossa sombra, o poder de Deus sai no nosso suor, o poder de Deus só não sai na vida daquele que não tem fé e do que não fala. Eu e você precisamos ter uma visão de fé. Você precisa se ver livre desse vício. Você precisa fechar os olhos e ver todas as cadeiras preenchidas com seus familiares, você botando Bíblia para um, porque ele vai chegar, Bíblia para outro, e o teu esposo vai chegar, a tua esposa vai chegar, os teus filhos vão chegar. Você precisa ter uma visão de fé. Eu e você precisamos ter uma visão.
de em vez de ficar mandando os nossos jovens estudar em outras faculdades, vir faculdades para Miguelópolis, de em vez os nossos irmãos ficarem dependentes de uma usina em outra cidade, empresas virem para essa cidade, em vez de vermos ônibus vindo para as pessoas se drogarem, destruírem as suas vidas, ônibus descendo em portas de igreja para as pessoas experimentarem o poder de Deus. Eu e você precisamos ter uma visão de esvaziarmos os hospitais da nossa cidade, não porque os políticos estão botando mais médicos, mas porque os discípulos de Jesus estão passando com a sua sombra em mais lugares. Uma visão de fé. Você precisa ter uma visão de parar de tomar remédio para dormir. Deus não te criou dependente de remédio. O teu fabricante não te criou dependente de remédio. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você crer o que Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Deus não te criou dependente de cigarro ou de bebida alcoólica. Deus não te criou dependente de drogas. Deus não te criou dependente de problemas. Tanto que quando tinha um paralítico, Jesus não dava um jeitinho para ele voltar com a muleta. Jesus dava um jeito para ele voltar andando. Jesus não faz milagres pela metade. Jesus não faz obra pela metade. Ele diz que quando começa uma boa obra, ele vai até o fim para completá-la. Tenha uma visão de fé. Tenha uma visão da sua cidade. Tenha uma visão da sua família. Tenha uma visão da sua saúde, tenha uma visão das suas finanças. Se o teu patrão se aquilo que te sustenta for o teu patrão, você está correndo um sério problema. Porque mexe em política em Brasília, mexe na vida de cada um. Mas se o teu patrão for Deus, você vai viver muito bem. Porque quem depende do salário das pessoas corre um grande risco num país que está passando o que o nosso está passando. Mas aquele cuja fonte é Deus, vive o que Elias viveu. Pergunta para mim, o que Elias viveu? Deus um dia disse para ele, não vai ter chuva. Fica escondido do lado de um riacho. E eu vou mandar corvos trazerem pão e carne todo dia para te sustentar. Alguém aqui já viu um corvo? Um urubu? O que ele come? Você acha que se ele vê carne ele come? Sim ou não? Se o urubu vê carne ele come? Sim ou não? Deus está dizendo, eu vou fazer um animal. Olha a criatividade de Deus. Eu vou fazer um animal que come carne, segurar a carne do bico e levar para você comer. E ele vai levar pão também. Ele não come, mas vai te levar para comer. A Bíblia diz que seca o riacho, porque parou de chover, então naturalmente o riacho vai secar. Quando seca o riacho, Elias pergunta a Deus, Deus vai dizer para Elias, não se preocupe. Já ordenei uma mulher viúva que te sustente. A mulher não sabia, mas Deus já tinha falado para ela. E quando Elias chega, aquela mulher está preparando a última comidinha para morrer. Mal sabia aquela mulher que ela era a fonte do milagre do profeta. Porque Elias decidiu fazer de Deus a sua fonte. Você está preocupado financeiramente porque você ainda não teve uma visão de quem é a sua fonte. A gente só se preocupa financeiramente porque a nossa fonte é o nosso patrão, é o nosso salário. Mas ainda não se tornou Deus. Tenha uma visão de fé. Tenha uma visão. E depois de ter uma visão, comece a falar. Tem coisa que você precisa mandar sair. A existência. Tem coisa que você precisa mandar secar. Jesus viu uma figueira que não tinha fruta e diz assim, figueira, nunca mais ninguém come fruta de ti. Tem árvores de problema na sua casa? Nossa, eu sofro, igual o testemunho lindo nós ouvimos, fibromialgia, sofro disso. Isso é uma figueira sem fruto. Manda secar essa fibromialgia do seu corpo. Mas antes disso, tenha uma visão, se veja curado. Veja o poder de Deus invadindo a sua vida e dá uma ordem para secar.
Tem fonte de problema na sua casa, manda essa fonte de problema secar. Repita comigo: visão de fé, palavra profética. Assuma posição. Assuma posição. Esse poder já está dentro de você. Ó Deus, me ajuda. Deus diz assim: mas eu já botei o poder dentro de você. Ó Deus, abre porta. E Deus diz: eu já botei o poder dentro de você. Ó Deus, me cura. E Deus diz: eu já botei o poder dentro de você. Tem coisa que você não precisa pedir mais, porque Deus já te deu. Você só precisa usar o poder que Deus te deu. Se você anda choramingando por problema, comece a entender que esse poder habita dentro de você. Libera ele através de uma visão de fé. Ezequiel, o que você está vendo? Jesus fecha os olhos e agradece, diz: Pai, eu te louvo porque o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor vai me ouvir agora de novo. Jesus já tinha uma visão de Lázaro andando. Deus disse: haja luz. Mas a mente criativa de Deus já tinha visto o sol, já tinha visto a lua, já tinha visto tudo. Você precisa ter uma visão e chamar essa visão. Tem uma visão e chame essa visão. Tem uma visão e chame essa visão. Veja essa igreja não cabendo e comece a chamar as almas para cá. Veja essa cidade transformada e chame as empresas para cá. Veja a sua família convertida, ainda que hoje está perdida, e comece a chamá-los para cá no mundo espiritual. Veja-se curado e chame a cura, e você será o próximo a testemunhar o poder de Deus neste lugar. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Talvez a maior estratégia do diabo, ultimamente, é roubar a sua visão. É te fazer acreditar que nunca mais vai dar certo para você. É te fazer conformar com esse vício. É te fazer aceitar que essa é a sua sina, esse é o seu azar, você vai ter que viver assim para sempre. Mas estamos aqui essa noite debaixo do poder do Espírito Santo, para declarar que o Todo-Poderoso de Israel botou o Espírito Santo dele dentro de nós. E esse poder é suficiente para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Esse poder faz luz aparecer, esse poder faz ossos secos virarem exército, esse poder faz o morto depois de 4 dias ressuscitar. Esse poder vai libertar o seu casamento, esse poder vai trazer os seus filhos para a igreja, esse poder vai abrir portas financeiras, esse poder vai trazer paz e cura no seu corpo e na sua alma. Esse poder já está dentro de você. Deus me dá esse poder? Não, Deus já te deu esse poder, porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Nós só precisamos fechar os nossos olhos e criarmos uma visão, cultivarmos uma visão. Nós precisamos cultivar uma visão daquilo que Deus fará. Você que toma remédio controlado, feche os teus olhos. Comece a se ver sem caixas de remédio na sua casa, não precisando voltar com receitas assinadas para buscar remédios tarja preta, porque Jesus é Jeová Rafa, o Deus que te cura nessa noite. Comece a se ver, meu irmão, parando de pedir empréstimo, buscando socorro financeiro na tua família, porque o Deus de Israel, Jeová Jireh, Ele vai te prosperar tanto que você terá para emprestar e não mais tomar emprestado. Comece a se visualizar um ganhador de almas. Você chegando nas escolas, nas faculdades, nos locais de trabalho, e as pessoas vindo para a igreja com você, gente querendo saber o que aconteceu na tua vida, e você oferecer uma casa de oração, e você se tornar um canal de levar vida para os bairros dessa cidade. Comece a adquirir uma visão. Para de olhar para o seu passado.
Para de olhar para os seus pecados. Para de olhar para as suas limitações. O poder de Deus já está dentro de você. Libera nessa noite. Libera tendo uma visão. Tendo uma visão. Feche os seus olhos. Comece a imaginar. Sonhar. Imagina o teu futuro a sorrir. E pensa em todo o bem que está para vir. E nada, mesmo nada, irá resistir. Sonhar, imagina o teu futuro a sorrir. E pensa em todo o bem que está para vir. E nada, mesmo nada, irá resistir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, tu vais vencer, vais conseguir. Vais conseguir. E nada, mesmo nada, irá resistir. Tu vais ganhar, tu vais vencer, tu vais vencer. Tu és mais que vencedor. És mais que vencedor, com fé, alegria e amor. Coloque a mão no teu coração. Perdão, coloque a mão na sua barriga, no seu ventre. O nosso ventre é o lugar em que se gera o sobrenatural de Deus. Com a mão no seu ventre, diga assim: todo o poder de Deus. Diga mais forte: todo o poder de Deus já habita dentro de mim. E nessa noite eu libero o poder de Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por isso, diga mais forte: por isso eu libero o poder de Deus. Estenda as suas mãos para frente. Você vai começar a profetizar. Comece a chamar. Comece a dizer: eu nunca mais vou tomar remédio no nome de Jesus. Se você está enfermo, bota a mão no lugar onde dói e diga: nunca mais você vai doer, pelo nome de Jesus. Se você sofre de depressão, bota a mão no teu coração e diga assim: espírito da tristeza, nunca mais na minha vida, no nome de Jesus. Se você precisa de uma porta de emprego, com a tua mão estendida, diga: que se abram as portas financeiras, no nome de Jesus. Você que quer ser um ganhador de almas, declare: eu vou ganhar multidões para Jesus nessa cidade e nessa região. Essa igreja vai ficar pequena, nós vamos ter que procurar um lugar mais amplo. Miguelópolis vai conhecer o poder de Deus. Oh, aleluia! Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Há uma glória, há uma unção, há um poder caindo sobre a tua vida
No nome de Jesus, no nome de Jesus, declare: eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Os meus filhos vão servir ao Senhor. Diga que a tua esposa, o teu marido vão servir ao Senhor. Diga que a salvação entra na sua casa. Libera o poder de Deus falando. Tem poder de vida nos seus lábios. Aleluia, aleluia. Todos os teus problemas, eles podem ser mudados pelo poder que já habita dentro de você. Eu vou ganhar. Declare: eu vou vencer. Eu vou vencer. Diga: eu vou conseguir. Você que precisa pagar boleto, vou conseguir. Você que quer cursar faculdade, nada mesmo nada, e nada mesmo nada irá. Levante bem alto as suas mãos e declare: eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Diga: eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Aleluia, aleluia. Diga assim comigo: eu não sou um derrotado. Não sou uma pessoa doente. Eu não sou digno de dó. Eu não sou um coitadinho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou herdeiro de Jesus Cristo. Eu tenho direito a mais de 8.000 promessas que o sangue de Jesus comprou. Diga: eu sou curado. Eu sou próspero. Eu sou salvo. Eu sou alegre. Eu sou frutífero. Vou ganhar muitas almas para Jesus. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor essa noite. Receba uma unção de vitória. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. Vou conseguir. E nada mesmo nada irá me impedir. Eu vou ganhar. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Diga: eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Aplauda mais uma vez bem forte a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem cá, vou dar um testemunho seu. Está muito alto, mas ele não era desse tamanho. A mãe do Juninho um dia recebeu um diagnóstico. Os professores disseram um problema que ele tinha. E todos esses problemas aí que você imagina que diz que tem numa criança que não entende, que não compreende, tinha. E ela me procurou, eu disse assim: você não vai aceitar isso. Você vai esperar seu filho dormir. Você vai botar a mão na cabeça dele. Você vai declarar: o meu filho não tem esse diagnóstico. Você vai orar todo dia. Você vai liberar o poder de Deus. Passou um tempo. Os próprios professores disseram assim: não sei o que aconteceu não. Não sei que médico levou. Talvez ele nem sabe disso. Está sabendo hoje. Mas diz assim: ele está muito inteligente, está muito dedicado aqui. Tudo é possível. Porque se não fosse, irmão, a gente não estaria aqui.
A gente só está aqui porque nós cremos no Deus do impossível. Só que o Deus do impossível não está lá. O Deus do impossível decidiu estar aqui. Esse poder está dentro de nós. Esse poder anda com você por onde você for. Está com problema com algum filho? Espera dormir. Bota a mão na cabeça, libera. Meu filho é uma bênção. Meu filho vai servir. Meu filho é livre de vícios. Comece a declarar o poder de Deus. Seu marido, sua esposa quer servir a Deus. Bota a mão, ora, declare o poder de Deus. Esse poder está dentro de você. Amém? Deus abençoe. Nós vamos fazer a consagração, a apresentação da Esther. Os irmãos podem se assentar. Queria chamar os nossos familiares aqui à frente. Tiago, Andresa, vem. Alguém busca as crianças. Chama os meninos, por favor, na salinha. Tiago, a gente consegue um pouco aqui? Ô William, viu? Só ajuda a trazer a vovó aqui. Dia também. Irmãos, o que é apresentação? É quando a criança, na fé dos seus pais, olha aqui para mim, é quando a criança, na fé dos seus pais, decide crescer nos caminhos de Deus. Os pais decidem educá-los. Jesus, ele é o nosso exemplo disso. Jesus, ele não foi batizado quando criança. Jesus, ele foi apresentado por José e por Maria quando criança. Quando Jesus alcançou os 30 anos, ele decidiu pelo batismo. A Esther, um dia ela vai decidir pelo batismo, mas antes disso, nós, os pais, vamos nos propor diante de Deus de educá-la nos caminhos de Jesus. É isso aí mesmo. E eu peço que os irmãos nesse momento se coloquem em pé. Eu vou contar primeiro um pouquinho a história dela. Em setembro de 2023, eu fui pregar no sul do país. Eu ainda solteiro, Deus me deu uma palavra, Deus usou uma senhorinha naquele lugar, dizendo: olha, em pouco tempo Deus vai te dar uma esposa, e de uma maneira bem rápida, Deus vai enviar uma filha. E nós casamos em julho, em julho de 2024. E quando que ela, a gente ficou sabendo, 2025, né? 2025, nós ficamos sabendo que a Mia estava grávida. Não havia muita dúvida a respeito do sexo, porque Deus já tinha anunciado. Era um sonho da mãe dela botar o nome de Esther. Esther significa estrela, né? E ela vai levar a graça de Deus por onde for. A rainha Esther tem uma palavra dizendo: quem sabe se por um tempo como esse você não foi posta como rainha, e quem sabe se por um tempo como esse, que Deus sabe, ela veio. Amém? Então,
nós os pais vamos fazer uma declaração. Eu vou pedir para que a Ami faça, porque eu já vou estar fazendo. Diga assim: Senhor Jesus, diante da tua presença, destas testemunhas, nós decidimos entregar a Esther nas tuas mãos e nos comprometemos a educar os princípios do Senhor, trazê-la à igreja, a honrar as suas autoridades, ser uma boa aluna e cidadã, no nome de Jesus. Senhor Jesus, como ministro do teu evangelho, como pai da Esther, eu levanto ela ao Senhor. Declaro que para esse tempo ela veio, que será uma estrela às nações. Eu a reparto, ó Deus, da unção apostólica que o Senhor me deu. Ela é complementada pela unção adoradora que a sua mãe carrega. E como ministro do teu evangelho, eu a consagro a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Cadê o sapato? Estenda suas mãos, quero abençoar a sua vida. Feche teus olhos. Quarta-feira nós temos culto às 7h30, não deixe de vir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Se alguém estiver nos visitando pela primeira vez, vem aqui à frente, queremos orar por você. Cumprimente uns 30 irmãos antes de ir embora.